Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje eu vou abordar um tema muito importante, na verdade, né? E é um tema que fala sobre as crianças, né? Antes os pequeninos. Então, novamente, por isso que eu dei uma área. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Sempre uma alegria estar aqui no Espiritismo na Prática. E realmente, né, a gente está aí 12 de outubro, Dia das Crianças, né? Então, nada melhor do que a gente trazer esse tema aí, porque, olha, há de se ter responsabilidade com os nossos pequeninos, né? Boa noite É a ver- todos. é verdade, Lara. É um tema muito importante, né? E a gente vai abordar hoje a visão do mundo espiritual referente a esse tema, né? Então, antes de começar, queria convidar vocês a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. É muito importante que você divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam a visão espiritual referente a esse tema muito importante, que é antes pequeninos, né? Que requer muita responsabilidade daqueles que estão ali, né, fazendo a tutoria deles, né? Que estão ensinando, educando, a disciplina. Então, Lara, o que você pode falar para nós sobre esse tema? Olha, gente, parafraseando André Luiz no livro Sinal Verde, quando ele diz que a criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela, é inevitável que a gente compreenda a responsabilidade de todos nós quanto às crianças, né? Toda criança, gente, ela solicita de nós, né, que já somos adultos, somos responsáveis, na nossa dedicação, o nosso amor, o nosso auxílio, né? Solicita de nós educação, direcionamento para o bem, instrução espiritual. E esse é um ponto interessante, né, Jefferson? Porque, olha, gente, o que a gente tem visto no mundo são muitos pais, né? Falando assim: ah, não, meu filho vai escolher a religião dele lá quando ele for adulto. Ok, tudo bem. Mas você precisa evangelizar a criança, criatura. Olha só, você fala assim: ah, meu filho vai ser engenheiro quando crescer, vai ser médico, né? Olha, ele não tem que aprender desde o jardim da infância matemática, português, ciências. Por qual motivo você não vai evangelizá-lo, não vai falar de Deus, de Jesus para ele? Oh, é a mesma coisa, é preciso dar a base, né? Então a instrução espiritual que está sendo relegada, né, deixada de lado, né? Gente, nós não podemos dormir nessa questão de educar espiritualmente as crianças, não, né? Vamos lembrar de novo de André Luiz, porque ele diz que toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, né? Solicitando de nós um material digno a fim de consolidar-se. É exatamente isso, né, Jefferson? Olha, então a nossa responsabilidade, né, quanto às crianças, quanto aos nossos pequenos, ela precisa ser muito bem compreendida, para que a gente faça o melhor que nós pudermos quanto a esses espíritos que Deus colocou na nossa vida, nos confiou para que nós possamos amá-los e dirigi-los no bom caminho, no caminho reto. Gente, olha, nós estamos sendo extremamente irresponsáveis com as crianças na questão da educação espiritual e até mesmo na questão da educação, né? Essas doutrinas enganosas, modernas aí, né? Que foram sendo difundidas estão fazendo um estrago nas crianças, né? Pais que não dão limite às crianças, pais que não se preocupam realmente com a educação moral do filho, né? Vocês vejam, muitas vezes a gente vê casos, né? A criança chega ali com uma caixa de lápis de cor que não é dela, né? Ao invés de você ir lá explicar para a criança e falar, isso não é seu, de onde você tirou isso aí? Ah, foi do meu coleguinha da escola. Ele te emprestou? Não, não pedi, não. Então, nós vamos lá devolver agora. Porque não é certo você tirar aquilo que não é seu. Né? Aí você leva a criança de novo para a escola e fala: olha, isso daqui meu filho pegou, não é dele, nós estamos aqui para devolver. Não, o que, que a maioria dos pais faz? Ah, deixa para lá, tá, tudo bem, deixa aí. Não pode, gente. É nossa responsabilidade. Sabe por quê? Chico Xavier contava uma coisa muito interessante. Ele falava: olha, o que mais tem no plano espiritual é pai e mãe arrependido
de não ter direcionado bem o filho, né? Então aí pede novamente oportunidade para vir e consertar, né? Todas as mazelas aí, porque, gente, nós responderemos pelos descaminhos dos nossos filhos, que nós somos responsáveis. Então, se nós não dirigimos o nosso filho para o bem, se nós não evangelizamos o nosso filho, mas quando ele crescer, ele escolhe. Ok, ele vai escolher o que a religião que ele quiser, não tem o menor problema, mas é preciso dar a base, é preciso fazê-lo, né? Compreender Jesus, Deus, depois ele escolhe quando ele estiver maduro, aí é outra conversa, né? Mas enquanto a criança está sob a nossa tutela, nós temos que dirigi-los para o bem. Senão, nós responderemos por isso, né, Jefferson? Muito bem colocado, Mário. É muito importante, né, que a criança, ela nasce no seio familiar, né, com muitas virtudes, com responsabilidade dos pais, também para poder formar seus valores, né, é, desenvolver suas próprias virtudes. Porém, os pais são grandes responsáveis por esse estímulo, estimular a criança a isso. Muitas vezes, né, a gente acaba esquecendo, dando autoridade a grandes coisas, mas esquece das pequenas coisas. Pequenos atos podem ser, lá no futuro, questões que podem desencadear novamente a presença de hábitos não muito bons, de atitudes, ações e pensamentos não muito bons. Então, se a gente começar desde do berço, né, ali, trazer um bom exemplo, trazer ali responsabilidade à criança, né, ter essa responsabilidade com elas, a gente vai estar ajudando elas a se desenvolver como seres humanos melhores. Quando a gente se esquece de ser responsáveis, como a Lara falou, a gente vai sofrer as consequências no futuro. Seja não só nossa mesmo, com pai e mãe, mas também a criança vai estar desvirtuada. Sendo que a criança veio aqui para poder regenerar-se, para poder continuar da onde ela parou na geração passada. E muitas vezes ela veio reparar alguns erros que ela tem cometido no passado. E nós, como pais e como mães, precisamos ter essa responsabilidade, ter esse entendimento que botar um filho no mundo não é só cuidar, não é só zelar pela comida que vai ter, mas, como a Lara falou, também dar uma base, dar um alicerce essencial, necessário para que a criança possa ter espiritualidade, entender que o mundo, ele está ali na nossa volta, mas que Deus está em tudo, e Deus está em nós. Quando a gente ensina Deus, a criança está ensinando então a ela condições para poder ter esperança, ter confiança, saber que há uma lei maior, entender que há amor, a gente tem que colocar amor naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está pensando, as nossas atitudes, pensar muito bem se a gente está agindo da forma correta, trazer um valor moral, um valor intelectual também importante, mas que a gente introduza ali, né, na base nossa família, na formação da criança, esses alicerces essenciais, essas bases essenciais. Por quê? Porque quando a gente não insere isso aí, muitas vezes, não é de forma generalizada, mas muitas vezes acontece as crianças estarem mais suscetíveis à raiva, à revolta, às questões mais do mundo, né, ganância, ambição. Por quê? Porque não conhece as bases do cristianismo, que é ter empatia com o próximo, ter amor ao seu próximo, querer aos outros que você quer que faça com você, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, aprender a amar nosso inimigo, mesmo que a gente não ame de forma tão perfeita como Jesus nos fala, mas que a gente respeite ele, a gente tenha educação, a gente saiba cada um, o lugar de cada um. Então, quando a gente se esquece de educar essas crianças para o bem, para serem seres melhores, para serem espíritos melhores, a gente acaba ali ajudando e deturpando a criança, ajudando com que essa criança volte a ser aquilo que ela, a cometer aqueles erros do passado, a ser aquilo que ela era no passado, os seus próprios equívocos, né? Um exemplo muito interessante que a gente pode passar vamos supor que na questão passada a criança ela desencarnou por uma overdose de bebida alcoólica.
ou outra coisa mais pesada, ou pela violência, ou pela outra atitude que ela tenha cometido, né, que é uma espécie de agressão. E hoje, a atual encarnação vai vir para apagar essa, para apagar não, para regenerar reparar esse erro, é a palavra correta, e a gente ali fica incitando, né, a raiva, a agressão, ao alcoolismo. Então, qual a responsabilidade a gente tem nisso? Logo, né, a gente está, então, tendo essa responsabilidade. A gente vai ficando com as consequências no futuro, de ajudar a pessoa a permanecer onde ela estava, ajudar ela a cair mais no poço, a ir mais para o fundo do poço. Então, se a gente não tiver discernimento moral, conhecimento daquilo que nós somos como espíritos, que estão sempre, que tem que buscar o progresso, buscar a elevação espiritual, a elevação moral, a gente então vai estar ali penando, sofrendo, né, lá no futuro. Porque ser pai sem mãe não é uma coisa fácil, mas requer muita responsabilidade, entendimento que as leis divinas estão aí presentes e cabe a cada um de nós entender e conduzir nossas crianças para que elas sejam melhores do que nós, sejam pessoas mais proeminentes no bem, na empatia, na esperança, na confiança, na espiritualidade, em trazer ao mundo uma melhora. Porque como diz vamos esquecer a questão do livro dos Espíritos, qual que é a missão do homem aqui na Terra? Entre as missões do homem está melhorar-se, ser melhor do que era antes, ajudar as instituições. Então, o que Jesus nos pede para a gente fazer? Para que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não dou uma boa educação, se eu não sou um pai responsável, uma mãe responsável, eu estou amando a Deus? Estou amando o próximo como eu me amo? É uma reflexão que a gente tem que pensar. Não é mesmo, Ana? É verdade, é verdade. Ô, gente, e tem uma coisa que eu vou te falar, viu? A gente, né, ser humano é um negócio bem danado, né, na verdade. Olha, a criança, gente, ela aprende pelo exemplo, mais pelo exemplo do que por qualquer outra coisa, né? E qual é o exemplo da criança? As pessoas que estão ao redor dela, né? Isso é um fato que a gente não pode negar, né? Aí a gente vai, né, muito espertamente, tem lá uma criança na família, seja o filho, sobrinho, neto, sei lá o quê, né? E fala assim: olha, menino, não pode mentir. Mentir é feio. Ó, não pode fazer mal para o outro. Menino não pode gritar. E aí, sabe o que a gente faz? Pela invigilância que a gente tem, né? Aí a gente dá todos esses maus exemplos para a criança. Aí, né? A gente mente, grita dentro de casa, né? Às vezes age de forma truculenta, e aí depois a criança sai repetindo aquilo que a gente fez de errado. E aí a gente quer corrigir. A gente fala assim: ô menino, não falei que você não pode mentir? Uai, pai, mas você fez isso? Você mentiu para a mamãe. E aí, você fica com que cara? Não é? Então, é uma situação muito complicada, porque, gente, ao mesmo tempo que a gente precisa educar a criança, nós precisamos nos vigiar, né? Porque nós precisamos ser bons exemplos para aquelas crianças, né? Na infância, gente, é que surge ali o germe da perfeição, como diz Emmanuel, né? Então, a gente precisa compreender realmente o nosso papel, né? Estender os nossos braços de forma generosa, amparando as crianças que nos rodeiam, né? Livrando as crianças da ignorância, da penúria, da preguiça, da crueldade, para que amanhã elas mesmas saibam ficar livres do crime, da dor, do sofrimento, da maldade. Então veja a responsabilidade que nós temos, né? No livro Taça de Luz, o Emmanuel tem uma frase que sempre me marcou muito. Eu sou 10 anos, eu sou a irmã mais velha, né, da minha família, sou 10 anos mais velha que meus irmãos caçulas, né? Então a gente acaba ajudando na criação,
né? Então, essa é uma frase que sempre me marcou, desde que eu li, porque a gente entende a responsabilidade, né? Emmanuel diz assim, prestem atenção: filha de tua carne, o rebento do lar alheio, cada criança é vida da tua vida. Aprende a descer para ajudá-la, como Jesus desceu até nós para redimir-nos. Sem a recuperação da infância para a glória do bem, todo o progresso humano continuará oscilando nos espinheiros da ilusão e do mal. Vejam o que o Emmanuel coloca. Se nós não nos comprometermos a dirigir estes espíritos que estão sob a nossa tutela, quando eles estão fisicamente na manifestação de crianças, se nós não aprendermos a direcioná-los para o bem, a auxiliá-los a seguir o bom caminho, por que vocês acham que o mundo está do jeito que está? A responsabilidade é nossa, na educação das nossas crianças. Tem gente que fala assim, eu adoro isso. Aí fala assim: nossa, eu quero um mundo melhor para o meu filho, porque esse mundo aí não dá, não. Eu quero um mundo melhor para o meu filho. Ah, criatura, que filho você está deixando para o mundo? Um filho mimado, birrento, egoísta, por sua culpa, porque você não direcionou aquela criança bem? E aí? Então, vejam nos problemas que nós nos metemos, gente. Né? Aí tem uma situação muito engraçada também, Jefferson, rapidamente, que é assim. Essa é ótima, porque a gente não tem quem não passou por isso, né? Às vezes a gente promete algumas coisas para as nossas crianças, né? E aí a gente não cumpre. A gente fala assim: você está na rua com a criança, oh, mãe, me dá aquele negócio ali. Ao invés de você falar assim, olha, mamãe, não tem dinheiro agora. Ou então fala assim, você pode até ter o dinheiro. Você tem muito brinquedo em casa. Chegando em casa, a gente vai separar uns para a gente doar para quem não tem, aí a gente vem e compra esse, ok? Ok. Aí o que a gente faz? A gente fala assim, não, na hora que a gente voltar, aí a mamãe compra para você, o papai compra para você. Aí, beleza. Você acha que a criança esquece? Coitadinho da gente, né? Criança não esquece. Aí, na hora que você passa ali de novo, fala lá, mamãe, é agora que nós vamos comprar? E você mentiu para a criança. Não é? Então, veja, a gente faz a promessa para ficar livre do pedido da criança, mas não cumpre. Aí, quando a gente não cumpre, a gente está ensinando a criança que não existe responsabilidade em se cumprir a palavra dada. Vejam, gente, a situação que nós nos colocamos perante as crianças. Isso tudo nos denota falta de entendimento da nossa responsabilidade que nós assumimos lá no plano espiritual, de guiar esses espíritos que nós recebemos como os filhos, sobrinhos, netos, para o caminho do bem, para o entendimento das leis de amor do nosso Pai. Então, vejam, olha, do mesmo modo que a gente tem um cuidado com a criança, de levar a criança no médico quando está doente, leva no dentista, leva para cortar cabelo, leva para comprar roupa, são as coisas aí da vida comum, né? A gente não pode esquecer de conduzir a criança para o bom caminho, para a ideia de Deus, para as lições do bem. Para quê? Para que esta criança tenha o coração modelado para a vida superior. Ô, gente, é preciso que a gente aumente a nossa compreensão, né? Criança não é objeto, criança não tem essas vontades que a gente acha que tem, né? Porque hoje em dia criança quase manda na família. Não é assim. É preciso ensinar a criança respeito, limite e moral. Muito bem, Laila. E muito interessante, né, Laila, que você me abordou. A questão, essa obra, Taça de Luz, é uma obra muito magnífica, né? Tem muitos ensinamentos nela. E agora foi uma frase que eu achei muito interessante, que é: na infância surge renovado o germe da perfeição, tanto quanto na alvorada recomeça o fulgor do dia.
estende os braços generosos e ampara os pequeninos que te rodeiam. E em complemento a essa frase de Emmanuel, tem uma obra chamada Cartas do Coração, que é de Meimei. E essa obra ela é psicografada por Chico Xavier. Fala o seguinte: na alma da criança reside a essência da paz ou da guerra, da felicidade ou do infortúnio, para os dias que virão. Conduzirmos, pois, o espírito infantil para a grande compreensão com Jesus é consagrarmos nossa vida à experiência mais sublime do mundo, o serviço da humanidade na pessoa dos nossos semelhantes, a caminho da redenção para sempre. Aqui, a Meimei fala a importância da gente ter um contato direto com Deus, com a religião. Porque eu acredito muito nisso, né? Eu acredito muito que nós precisamos ter essa orientação, essa formação, né, da criança que está ali nessa forma pequena, mas totalmente muito fértil para a semeadura do bem. Ela foi muito bem agora, essa questão. Realmente fértil a semeadura. Por quê? Porque se a gente semear maus exemplos para as crianças, ela não vai assimilar isso. Porque ela assimila tudo aquilo que nós vivenciamos, tudo que nós passamos para ela de exemplo, de ações, de atitudes. Se estou diante de uma situação ao qual o meu filho ou minha filha está presenciando, eu preciso ali dar bons exemplos, agir da forma correta. Agora, foi muito bem, né? Que a questão da mentira, né? Avisa até me lembrei de um desenho, né? Que é um desenho até interessante em alguns aspectos, que alguém bate na porta e o pai fala para a filha: fala que não estou. E a filha falou: ele falou que não está. Então, é assim, a criança é sincera. E eu acho muito importante que nós tenhamos certos cuidados com as crianças, porque se a gente ensina a mentir, ela vai achar que isso é natural e vai mentir, vai presenciar coisas erradas e vai mentir, vai vivenciar coisas erradas e vai mentir, ou vai omitir também, porque ela nasceu nesse meio, ela acha que isso é natural. Então, se ela vivencia agressões, palavras de baixo calão, né, qualquer outra coisa, ela vai reproduzir, porque ela reproduz isso, porque ela vê nos pais, até uma certa idade, um símbolo, vamos dizer assim, um modelo e guia, né, de sua conduta. Se meu pai e minha mãe falam isso, então é bonito, eu posso falar também. Se meu pai e minha mãe mentem, então eu vou mentir também. E aí, quando a criança vira adolescente, vira adulto ou se torna adolescente, quando ele mente para nós, ou ele omite, ou ele finge uma coisa, ou faz uma agressão, uma agressividade com a gente não gosta. Mas quem que induziu a criança a isso? Foi ela? Não. A responsabilidade de todos nós. Se a criança ela é ociosa, né, preguiçosa, por quê? Porque nós a ensinamos assim. Então, o Emmanuel fala na Coletânea do Além, uma obra muito interessante, seguinte: organizemos o lar que forma o coração e o coração e o caráter, e a escola que iluminará o raciocínio. Então, é na família, no lar, que se forma a conduta moral, a conduta do coração, do caráter, e a escola vai trazer, então, o raciocínio, a lógica, o estudo intelectual, né? E segue, então, agora com o Sinal Verde, uma obra magnífica, onde o André Luiz fala o seguinte, isso que eu fiz, que é: toda criança é um mundo em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Essa primeira parte dessa frase, toda criança é um mundo em construção, um mundo espiritual em construção ou em construção, é isso que nós precisamos entender. Que a criança está ali dando continuidade à sua vida, seu progresso moral, sua jornada evolutiva. Cabe a nós ajudar, auxiliar, não atrasar ou impedir esse progresso, essa elevação espiritual, essa elevação moral do espírito. Cabe a nós desenvolver na criança bons gatilhos do bem, das boas atitudes, dos bons pensamentos, da
inspiração da intimidade com Deus, com Jesus. E eu tenho certeza que toda criança que tem contato com Deus na sua infância, ela é uma pessoa muito melhor do que era antes, na vida anterior. Ela pode sim ter os seus defeitos, assim como nós temos nossos defeitos. Mas, aí, muitas vezes a gente pensa 2 vezes entre fazer uma coisa ou outra, ou reagir da outra forma. Porque a gente sempre pensa: "E Jesus? Será que Jesus quer que eu faça dessa maneira? Será que Jesus faria dessa maneira?". Então é uma forma que eu, né, tive como educação, religiosa na minha infância, meus pais, e hoje levo para mim. Será que Jesus quer que eu faça isso? Será que Jesus agiria assim? Então é uma coisa positiva. Isso me freia muitos impulsos, muitos equívocos que poderia ter cometido, não cometi. Então ajuda muito. Ah, e o Emmanuel, já chegando nas questões finais, o Emmanuel fala o seguinte no livro Na Era do Espírito: "Sabes conduzir a criança ao concurso da escola, à assistência da pediatra, ao auxílio do costureiro ou do refazimento espiritual, nos espetáculos recreativos. Por isso mesmo, não lhe sonegues apoio ao sentimento para que o sentimento não lhes para que o sentimento lhe seja correto". E por fim, encerrando a minha participação aqui, no livro Evangelho de Cristo, desculpa, Evangelho de Jesus, Chico Xavier, fala o seguinte: "Os primeiros mestres são os pais. O exemplo há de começar em casa. A demonstração há de iniciar-se pelo pensamento, pela palavra, pela atitude e pela vivência". Lara, suas considerações finais? Pois é, né, gente? Então, olha, vamos, né, olhar com mais carinho para essa nossa responsabilidade com as crianças, né? Olha, é como eu disse, nós responderemos pelos descaminhos que nós, porventura, causarmos a esses espíritos. Então, por isso, a necessidade de educá-los no bem, ensinando o que é certo, o que é errado, instruindo, corrigindo, ajudando esses espíritos a pensarem no bem, com acerto, aprendendo a dialogar com eles, com respeito, com sinceridade. E só um outro ponto que eu queria colocar, gente, Jefferson, é que, gente, criança não é bibelô, tá? A gente não tem que. Tem mães e pais que têm mania de proteger os filhos de problemas que eles mesmos deveriam dar conta de resolver, né? Então, não é deixar o filho à mercê de qualquer coisa, mas o filho precisa ter a oportunidade de vivenciar aquele desafio. Por quê? Porque essas crianças, gente, elas estão aqui no mundo, às vezes, em provas ásperas, né? Às vezes, abandono, negligência, rejeição, doença, né? E mesmo se estiver ali protegido dentro de casa, né? Eles são espíritos que estão sempre sedentos de apoio, de luz na marcha deles, para que eles possam caminhar e evoluir por si só, né? Então, filho não é bibelô, filho é para a gente guiar, para a gente tutelar para o bem, né? Então, olha, é o seguinte, né? É não agir com violência, não agir com fantasia, não agir com ilusão. É dar atenção, amor, educação, verdade humanizada, esperança, evangelização, né? Porque, olha, na alma da criança, gente, daquele espírito que está ali conosco, reside a paz ou a guerra, né? A felicidade ou o infortúnio, a alegria ou a tristeza. Então, como nós conduziremos esse espírito infantil é que é a questão. Nós temos que conduzi-los para a compreensão maior da vida com Jesus. Isso é que é o mais importante, né? Porque aí sim nós vamos poder dizer: opa, eu deixei um filho melhor para o mundo será melhor amanhã, não é? É isso, gente. Muito bem, Lara. Só queria só dar
um pensamento rapidamente aqui, pra não atrasar muito a Lara também, tem um compromisso daqui a pouco. Eh, Pais, cuidem que os seus filhos assistam a TV, o que eles leem, o que eles veem na internet, cuidem, porque isso também pode deturpar a criança. Então tome cuidado, né, que a gente tem que buscar trazer boas coisas para as crianças, ter uma boa formação, uma formação adequada. Então, tome muito cuidado com a deturpação que acontece nas mídias visuais, mídias, eh, de leitura, né, então tome os cuidados. Lara, muito obrigado pela sua presença de hoje, obrigado a todos que estão conosco. Eu convido vocês a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar e visitem nossos canais, nossos sites aqui, que estão aqui embaixo, tanto o meu como o da Lara. Eu convido você também a participar e inscrever-se no canal da Lara também, que é Fé para Quê. Está aqui na descrição o link para você poder acessar e procurar também, se você quiser, no YouTube. E tem muitos programas muito interessantes lá. Se a Lara quiser falar uma coisa, fica à vontade, Lara. Muito obrigado a Pois todos. é, gente, ó, se inscrevam aí, hein? Visitem as nossas páginas na internet, tem muita coisa boa, tem artigo, né? Nos nossos canais tem lá, tanto aqui no do Jefferson tem estudos excelentes, lá no meu também tem estudo, tem poesia, tem mensagem, é inspiradora pela manhã. Dá uma visitadinha lá, se você gostar, inscreva-se. Isso aí, pessoal. Obrigado a todos, uma boa noite. Fique com Deus, uma boa semana e abençoada semana para nós todos. Boa noite, Jefferson. Boa noite. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo domingo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.